Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amiga Mara, Joelma. Estão conseguindo aí conectar? Parece que a internet está meio devagar. Mas vamos conectando. Boa noite. Ariel tá aí. Amiga Cris. Chama o pessoal lá da 75, Cris. Que agora eles estão discutindo outras coisas. Nós temos que discutir aqui o assunto da noite. Quem vai mandar aqui na oficina é nosso Ariel, médico urologista fantástico, tá bom? E ele acha que ele não escolheu essa música, mas ele escolheu essa música porque segunda-feira era no mês de novembro, tava chovendo, e eu perguntei que música vocês acham que vai ser a abertura. Ele escolheu essa música, mas como segunda-feira não era o dia dele, sim hoje, vai aí a música pra você, amigo. Vê se você gosta. Vamos lá! Maiara! Chegou na hora de entrar no Capuricó! Ah! Oi, querido! Tudo bom? Aqui tinha que tocar a música inteira, entendeu? Percebe? Aí eu fiz um charme que eu não tava conseguindo te chamar. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. E você, como é que tá? Gostei da música. Na verdade, foi como eu contei. Na segunda-feira, gente, eu sempre pergunto para um grupo de amigos, né? Antes de eu começar alguma oficina. Era novembro, chuvoso, né? Aí, eu não sei se foi segunda ou quarta passada. Eu falei, que música eu vou tocar? Acho que foi quarta passada. E o Ariel falou, It's Raining Man, que eu falei de chuva, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, conversei com a Cris. Eu falei, Cris, eu vou começar com essa música, o que você acha? Ela falou, é uma boa, hein? Acho que o Ariel vai entrar na brincadeira. Com certeza, engraçado. Ariel, boa noite, querido. Obrigado aí, tá? Essa nossa oficina fechando o mês de novembro, né? Novembro Azul, né? Novembro Prevenção do Câncer de Próstata. E é uma honra estar aqui com esse amigo da turma da faculdade, da turma 75, tá? Ele tem um currículo imenso. Se eu ficasse falando aqui tudo que ele é e tudo que ele faz, a gente ia ficar uma meia hora da oficina só falando do currículo dele. Mas ele é um médico espetacular e é uma grande honra mesmo você estar fechando aqui o Novembro Azul com a gente. Eu tô vendo que a Cris, o Nelson, a Evelyn, a Claudinha tá aí. E vamos chamando o povo, gente, porque esse nosso amigo aqui é craquíssimo no que vai falar. E essa oficina não é só para homens, tá, gente? Porque a gente vai tocar em assuntos de hormônios, assuntos de sexualidade. E é importante nós, mulheres, entendermos o universo masculino como os homens entenderem o universo feminino. Né? Muitas vezes a gente cobra que o homem entenda, né, o nosso universo, mas a gente também não vai no mundo masculino. Então a gente tem que ação e reação, não é isso, Ariel? Com certeza, com certeza. Eu queria então, querido, que você se apresentasse. Bom, para quem não me conhece, que eu estou vendo que tem uns amigos do Ariel entrando, meu nome é Regina Vaz, eu sou dermatologista, faço a parte de saúde integrativa e nessa pandemia me aventurei a usar o Instagram, porque ficava aquela história, fica em casa, e foi o único meio, no começo, pelo menos, da pandemia, de eu conversar com as pessoas, conversar com as pacientes e de eu própria
não ficar completamente louca. Porque a gente que nasceu para dividir conhecimento e para cuidar, quando você se vê trancado em casa, você fala, e agora? E como eu via muitas informações desencontradas na internet e muitas coisas realmente sem sentido, e eu falei, não, eu vou ter que aprender a usar Instagram e vou ter que dar minha colaboração na sociedade. Então, essas oficinas, Ariel, foi um jeito que eu descobri para poder abordar assuntos interessantes, assuntos importantes, e elas ficam gravadas. Então, quem quiser depois, a gente tem oficinas desde o universo feminino até coisas, universo mente-corpo, né? Cromoterapia, aromaterapia. Então, eu tenho a honra de falar que essa é a piscina de número 51, né? E para quem não sabia nem mexer no Instagram, eu acho que foi um grande desafio, mas eu estou seguindo em frente e tenho amigos que me ajudam, como o Ariel. Ariel, seu boa noite, suas apresentações e considerações iniciais. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Mandar um abraço aí ao pessoal que eu compartilhei aí a live, que está aparecendo aí, o pessoal do grupo do Atualizando, os meus amigos que também sempre estão por aí. Mandar um abraço aí para a Evelyn, para o Nelson, para a Cris, né? Então, para mim, assim, começar, eu tenho que agradecer a você, não só por me convidar para a live de hoje, mas principalmente por todas as outras lives que você mandou e que eu compartilhei com um monte de pessoas, que, assim, eu acho que em temas muito variados e que nessa pandemia realmente acabaram levando informação para pessoas, onde o grande problema que eu acho que a gente teve um grande conflito de informações na área da saúde, isso foi um grande problema na pandemia. O outro aspecto que eu acho muito legal é que, assim, eu sou urologista, trabalho na área de sexualidade, também na área de urodinâmica. Hoje eu tenho uma tendência mais a trabalhar com essa parte de sexualidade, eu acho uma área fantástica e que amplia muito a sua forma de ver o mundo. Mas também sou da 75, né? Da turma de faculdade que, graças a Deus, através de uma iniciativa aí de algumas pessoas do nosso grupo, acho que fez uma reconexão. Eu que moro aqui em Fortaleza com todo o meu passado aí em São Paulo, então foi muito legal, assim, fora ter na mão profissionais fantásticos que podem ajudar a gente em umas horas de aperto, e isso também é muito importante, tá? Agradecer muito a essa iniciativa e achar que, assim, o tema que você escolheu não podia ser mais adequado para o mês de hoje, né? Essa semana que passou, eu fui convidado para falar sobre saúde do homem no batalhão que tem aqui perto do lugar onde eu moro, que tem o BOP, o COTAN e o RAI, os 3 batalhões da polícia todos juntos, né? E a ideia era falar sobre saúde do homem. Eu comecei falando sobre essa discussão que, apesar do fato de que nós falamos que o Novembro Azul é o mês daquela parte de prevenção de câncer de próstata, na verdade é só uma forma da gente festejar e trazer à tona, promover, chamar atenção para as pessoas, porque eu acredito que, em termos de saúde do homem, acho que, assim como na saúde da mulher, todo mês é mês de se dar atenção, de se olhar para isso aí, né? Em relação àquilo que a gente conversou, sobre o que a gente poderia conversar aqui, né? Então, acho que o foco principal, mas assim, não diria o principal, o foco primeiro nessa discussão do Novembro Azul é você falar sobre a questão da prevenção de câncer de próstata, né? E acho que o primeiro item que a gente separou aí é o câncer de próstata mesmo, né? Mitos sobre próstata. Então, vamos começar, Ari. O câncer de próstata, queridos amigos, é o segundo mais comum no homem. Só perde para câncer de pele e não melanoma. Mas se a gente não considerar, a pele é o câncer mais comum nos homens, tá? E a próstata, ela envolve uma porção inicial da uretra. Eu vou fazer só uma introdução, Ari,
Depois você entra com tudo, tá? Produz uma parte de sêmen. O sêmen é um líquido que contém os espermatozoides, liberados durante o ato sexual. Cerca de 75% dos casos ocorrem acima dos 65 anos, mas começa a aumentar a incidência a partir dos 50 anos. E a maioria ocorre de forma bem lenta, né? Eu vi, Ariel, que qual é a chance de um homem ter câncer de próstata? Eu vi que após 50 anos, a chance é menor, cerca de 10%. Mas com envelhecimento, pode chegar até 50% em pacientes acima de 75 anos, é isso mesmo? Uma das coisas que a gente falou de discutir era sobre a questão dos mitos sobre a próstata, né? Então, a gente tem um monte de iniciativas sobre informação, temos um mês no ano, né, onde a gente celebra, já ficou bem conhecida essa questão do Novembro Azul. Eu acho que a forma de se conhecer a história do Novembro Azul era por causa das piadinhas e das risadas que se dão quando se fala do Novembro Azul, né? Uhum. E agora, mesmo com toda essa ação de informação, eu acho que ainda existem muita desinformação, não sei se desinformação, mas falta de informação mesmo sobre o que é a próstata, para que ela serve, né, o que o médico faz quando ele examina a próstata. Então, acho que sim, são coisas que, para nós que estamos acostumados a lidar com informação em saúde, é uma coisa bastante assim, intuitiva, né, nesse sentido. Mas quando a gente olha e vê pacientes perguntando e com muitas dúvidas, o que a gente acaba vendo é que essas informações não ficam muito claras, né? E realmente, às vezes, você faz uma pergunta direta, muitas pessoas não sabem responder ou acabam não conseguindo responder uma informação que seja importante, como saber o que é a próstata, né? A gente sabe que é uma mama, né? Todo mundo sabe que é uma mama, né? Todo mundo sabe que é o fígado, né? Porque bebe e faz mal para o fígado. Mas e a próstata, né? Então, acho que a primeira informação que a gente deve colocar é o que é essa glândula, onde é que ela está localizada. Durante aquela discussão, né? A discussão do BOP lá que eu falei, os caras perguntaram assim, né? Poxa vida, os caras conseguem levar sondas para Marte, né? Conseguem fazer uma comunicação através de internet de um lado e do outro do mundo, mas, pô, vai examinar a próstata, tem que usar o dedo, né? Então, assim, por que não existem evoluções tecnológicas nessa área, né? Então, esclarecendo bem diretamente, a próstata é uma glândula, como, por exemplo, assim, a glândula salivar, que a gente tem na região do rosto, é uma glândula. O fígado é uma glândula, né? O pâncreas é uma glândula, né? E como toda uma glândula, está localizada entre a bexiga e a uretra. E ela está à frente do reto. E é por estar à frente do reto que a gente acaba conseguindo examinar ela através do toque retal, né? Inclusive, somos muito confundidos, os urologistas, né, com os proctologistas, né? Nós não somos os médicos das doenças do ânus e do intestino grosso, não. A gente apenas usa essa via para acessar e para fazer o exame físico, né? Em relação ao que a gente vê no exame de toque, basicamente o que a gente faz é tocar a próstata e sentir se tem algum nódulo, né? Por quê? Porque o nódulo na próstata, né, o nódulo endurecido e o aumento do PSA são as duas formas que o câncer de próstata aparece, né? Aparece no seu início, né? Então é justamente no início que tem que pegar esse câncer para poder fazer o tratamento. Então é por isso que a gente precisa tocar a próstata, eventualmente fazer uma imagem, né, uma ultrassonografia transretal para você ver o nódulo, né? Então, assim, essa é a forma que a gente tem, infelizmente, no momento para avaliar, né? Ari, em que idade que o homem tem que começar essa prevenção? Porque você vê muitos pacientes de 60 anos que não começaram ainda. Qual é a idade que tem que começar a prevenção? Então, assim, o que aconteceu com essa história da idade, né? Então, imagina que toda essa história começou nos anos 80 com estudos sobre
como era vantajoso, ou se era vantajoso, fazer um programa de prevenção de câncer de próstata numa população. Ou seja, pega uma cidadezinha o meu anestesista querido é a cidade de Iguatu. Então, o cara escolheu lá um condado e ele foi estudar se havia uma mudança na expectativa de vida das pessoas fazendo esse programa quando você detectava mais cedo o câncer e tratava ele de forma ao contento, né? Se você... E o que eles viram é que realmente havia uma redução, um aumento da expectativa de vida e que tinha vantagens. Só que com o passar dos anos, qual era a dúvida? É a partir de que idade aparecia essa vantagem, entendeu? Se era com 40, era com 45, era com 50, né? Se tinha algum fator que podia mudar. Então, esses números foram mudando conforme os estudos e os dados científicos foram aparecendo com o tempo. Mas o primeiro momento que a gente colocou isso foi colocar a idade de 40 anos. E, às vezes, você sabe, tanto quanto eu, de que a informação científica se atualiza muito rapidamente, mas o conceito que as pessoas têm, que o povo, que o paciente tem, não se atualiza na mesma velocidade. Então, a gente vê assim, né? Muitos pacientes falam que eu tenho que procurar um urologista a partir dos 40 anos, né? Mas, se a gente for ver assim, na regra do que tem hoje, das diretrizes, do que a gente usa 45 anos para quem tem antecedente familiar e 50 anos para quem não tem, né? Mas se a gente trabalha em cima da informação, vou insistir que eu quero ser preciso, né? O que vai acontecer? Você vai gerar uma confusão em relação à população desses números, né? 45, 40, 50... E essa confusão nunca é boa na hora de a gente transmitir essa informação. A gente viu muito bem na pandemia, né, a confusão que se dava, se tomava, se não tomava, e assim por diante. Então, o que a gente faz, na verdade? Eu, pessoalmente, uma opinião minha é se mantenho a idade de 40 anos, porque na regra é 40 anos, não, é porque quando ele vem para 40 anos para me atender, eu posso ver outras doenças. Eu posso ver a doença benigna da próstata, que também é uma outra doença que mexe na qualidade de vida. Eu posso ver as questões de sexualidade. Lembra que homem não curte muito ficar trocando ideias sobre sexualidade, né? E quando ele vai trocar é sempre para se gabar de alguma coisa que ele fez, né? Agora não vai falar uma conversa de boteco e dizer, olha, semana passada eu não consegui ter uma ereção 3 vezes. Não é uma conversa que um homem normalmente abordaria e conversaria num boteco, como a gente diz, tá entendendo? Então, assim, a gente tem a ideia de que você vai ver com 40 anos porque ele vem. Que a minha principal ideia não é que assim, olha, você tem que fazer o exame do toque PSA, se você não sai daqui. A ideia não é essa. A ideia é dizer assim, olha, eu estou aqui para ajudar você a melhorar a sua saúde e garantir que você tenha uma vida boa por muitos anos. E aí isso vai criar um vínculo e eu vou poder explorar muito mais doenças do que simplesmente a prevenção do câncer de próstata. Olha, para ficar bem claro, qual é a idade que você aconselha? 40 anos? A partir de 40 anos tem que procurar... Por quê? Porque tem pessoas leigas. A partir de 40 anos procura o urologista para fazer o exame, ou 45 ou 50? Eu fiquei um pouco confusa. Então, a partir dos 40, as pessoas já têm número na cabeça. Procure seu urologista. Mas toque PSA... a gente faz a partir dos 45, se tem alguém na família com câncer de próstata, ou 50, se você não tem. Esse é o que a gente usa como número hoje. Mas procurar um urologista com 40 anos, você vai estar vendo um monte de coisas importantes que também são muito comuns nessa idade. Ô, gente, o diagnóstico precoce, ele é muito importante, tá? A gente falou que a maioria dos cânceres de próstata é lento, mas tem alguns que não, tá? Então não arrisca, tá? Porque às vezes vocês ficam ouvindo, é lento. Então lento quanto? Então eu posso ficar esperando. Muitas vezes nesse esperar, uma doença que era potencialmente curável passa a ser não curável, né? E o diagnóstico precoce, então, principal exame é o toque retal, né? Existem outros exames, como ultrassom de próstata. Se você sente um nódulo, aí a biópsia, né, Ari? E o PSA é um exame de acompanhamento, né? Você não pega um exame separado de PSA
para falar, nossa, meu PSA é alto, então vai ver que eu estou com câncer, mas eu não quero fazer toque retal. Não é assim que acontece, né, Ari? Como que é essa história do PSA? Então, assim, o que que é o PSA? Tá? Então, vamos olhar para o outro lado do PSA. Né? O PSA é uma proteína que é produzida pela próstata e que está presente no esperma. Tá? Então, ela está presente no esperma e tem uma importância de, depois que o esperma entra dentro da mulher, por exemplo, de produzir uma coagulação e você faz como se fosse uma guerra, né? O esperma cai, os primeiros espermatozoides já vão atrás de procurar o seu óvulo lá, e um segundo grupo fica preso dentro dessa proteína que se coagula, depois se dissolve para poder sair o segundo. É o primeiro batalhão e o segundo batalhão na guerra. Certo? Agora, na doença, ou seja, na doença benigna, na inflamação, no câncer, quando você manipula a próstata, nessas situações, o PSA que tinha que ir para o esperma acaba indo para o sangue. E é nesse PSA que está no sangue que a gente dosa, né? É uma proteína que é específica da próstata. Então, se é uma mulher, não tem PSA, né? PSA é exclusivo de uma produzido pela próstata. Então, por exemplo, se eu trato o câncer de próstata e tiro a próstata e ainda fica PSA, é porque tem células de próstata ainda no organismo, né? Então, você não tratou. O PSA ele não é um exame como, por exemplo, o exame para HIV, né? Se faz o exame para HIV, numa porcentagem muito pequena de casos, o cara não tem HIV, né? Um falso positivo. Mas é assim, ó, deu positivo, tem o vírus, né? Então, o PSA, ele é um exame que é usado junto com o toque para escolher quais aqueles pacientes a gente tem que fazer a biópsia. Porque o diagnóstico do câncer de próstata, definitivo, ele é feito com a biópsia, tá? É muito comum, às vezes, acontecer o cara pegar, meu PSA deu 2,5 e aqui no laudo do laboratório diz que de tal idade tem que ser até 1,5. Morri, né? Eu tinha um paciente que era assim, ele tinha um PSA de 1,5 e estava escrito no laboratório que é 1,4 naquela idade dele, tinha que ser abaixo, ele disse, mas eu estou morrendo de câncer de próstata, né? Então, não é bem assim, né? É um pouco mais complexo. Inclusive, eu acho que é muito mais comum a hiperplasia prostática, né? Dá um PSA muito mais alto. E é uma doença totalmente benigna. O homem que tem câncer, ele tem sintoma, Ari? Como é que é? Ele tem que urinar sangue? Como é que acontece? Como é que ele desconfia? Assim, o homem, né? O homem ele vai procurar o médico quando ele está sentindo alguma coisa, né? A grande dificuldade... Eu acho que não, acho que ele vai procurar quando ele já está com o pé na cova, viu, Ari? Porque como que o homem é cabeça dura, hein? Tem os sintomas que também o pé na cova, né? Então, mas assim, essa ideia vamos chamar assim, do macho que trabalha, que produz, que cuida, que protege nesse sentido, cuidar no sentido de cuidado, no sentido de proteção, né? Essa ideia desse macho, ela é meio incompatível com o direito que eu me dou de me cuidar, né? Então, assim, a gente tem que, em algum momento, como homem, dizer assim, não, agora eu preciso me cuidar. Como, por exemplo, um soldado cuida do seu armamento, né? Quando lá um policial está com a pistola na mão, ele tem que cuidar da sua pistola, porque senão ele não vai conseguir ter uma... Assim, pode ser que lá na hora a coisa complique para ele. E assim é com o nosso corpo, né? E o grande problema que a gente vê é assim, como é que você convence um indivíduo, assim, não é um indivíduo jovem, né? Assim, de 40 anos, é jovem no sentido, mas vamos dizer assim, é um indivíduo maduro, que ele tem que sair do dia a dia dele, sair da rotina, sair do conforto da casa dele, procurar um médico que vai lá tirar sangue dele, falar um monte de coisa, botar o dedo no ânus dele, e por uma coisa que ele não está sentindo nada. Eu estou bem, não estou sentindo nada, estou trabalhando, né? Então ele não tem ainda essa visão dessa necessidade, por mais que a gente force a informação. Muitas vezes aparece aquela história do medo do toque, por causa da questão do ânus ser uma região cheia de controvérsia, né? Mas na prática mesmo, é medo de sair da sua rotina, né? Porque a gente, como homem, eu falo por mim, pelo menos, assim, a sair da rotina, para mim, é meio que me matar, né? Então, realmente é uma situação bastante complicada. Agora, por que a gente faz prevenção, né?
Então, primeira coisa que é uma coisa que me perguntaram assim, o que você pode fazer para não ter câncer de próstata? Isso é muito complicado, porque a gente não faz, na verdade, prevenção, a gente faz detecção precoce. A gente pega no início da doença, porque no início da doença ela é mais fácil de ser tratada, os nossos tratamentos são mais efetivos. Mas eu sou meio contra você discutir essa questão semântica, por quê? Porque, primeiro, confunde. Não é prevenção, eu estou fazendo prevenção, não é prevenção. Segundo, a gente tem a grande analogia com a mulher. Eu estou em casa, estou com a minha mulher faz prevenção, eu também faço prevenção. Entendeu? Eu posso argumentar com esse homem, pô, você acha que a sua mulher gosta de ir lá no ginecologista, sair do dia a dia dela, ter que ir lá, colocar uma bata, tirar a calcinha, ficar com as pernas abertas na frente de uma outra pessoa, que além de tudo vai lá, coloca um aparelho gelado, que ele abre, parecendo assim uma tortura medieval? Assim, claro que não. Eu tenho certeza que as mulheres não gostam de ir ao ginecologista, mas essa ideia de se cuidar é muito mais assimilada para a mulher do que para o homem, né? Então, a gente faz essa prevenção porque o tumor não dá sintomas. Quando ele é pequeno, quando ele é precoce, quando ele é no início, ele não dá sintomas. E quando ele dá sintoma, aí a coisa já está meio preta. Porque aí ele vai dar metástase óssea, que o tratamento é super complicado, ele vai dar invasão local, com sangramento, com obstrução urinária, né? Então, essa ideia do sintoma realmente é uma coisa que complica um pouco para esse entendimento, porque por causa de toda essa celeuma que a gente discutiu. Ariel, eu consideraria o toque retal, ou os exames da mulher, a mamografia, enfim, como fazendo parte de um diagnóstico precoce, né? E, sim, numa prevenção que esse câncer aumente e que não seja detectado. Agora, igual a gente conversei com o Serginho sobre prevenção de câncer em si, né? Vale a pena também, no câncer de próstata, eu acho que a gente salientar os princípios básicos de saúde, né? Que hoje em dia parece que a nossa sociedade esqueceu completamente de andar no caminho da saúde. Todos andamos desesperadamente no caminho da doença, mas mesmo assim queremos ser saudáveis. Por que eu estou falando isso? Porque eu, como médica de pele, eu não trato só a pele, mas eu observo que na pele, 80% ou mais das doenças são psicossomáticas. E muitas vezes, né, eu observo que os hábitos, a rotina, a falta de qualidade de vida, ela exacerba muito patologias como doenças de pele, como patologias de câncer, né? Então, gente, os hábitos, de novo, de uma alimentação saudável, rico em frutas, legumes, dormir, fazer atividade física, tudo isso tem que fazer parte de uma prevenção, não é, Ariel? Eu acho que uma das dificuldades que a gente vê desse homem médio aí da nossa sociedade, seja ele, não importa o extrato social que ele tem que se dar, assim, se dar ao direito de assim, regrar essa questão da saúde. Assim, se cuidar de você mesmo não é uma coisa inútil, né? Cuidar de você mesmo é um direito que você tem para você poder desfrutar da sua vida de uma forma melhor, né? Acho que você é muito feliz quando você disse dessa questão psicossomática, que eu faço o paralelo da sexualidade que você faz com a pele. Se a pele é um órgão-alvo de doenças da alma, né? Assim, a sexualidade é uma bomba atômica, né? Dessas doenças. E eu costumo dizer assim que na nossa vida, geração Twitter, né? Tudo tem que ser resolvido em 140 caracteres imediatamente e rápido. Tem certas coisas que têm que ser feitas de forma mais lenta, né? Gente, eu vou pedir uma coisa para vocês que estão ouvindo e estão gostando. Vão apertando o botão do coraçãozinho, que é importante. Quanto mais coraçãozinho tiver, mais essa oficina fica no ar. E mandem aviãozinhos, porque nós vamos entrar em assuntos aqui da sexualidade loguinho, hein? Fica ligado aí. Bom, doutora Ariel, fizemos a prevenção, fizemos o diagnóstico precoce, com o toque, com o PSA, com a biópsia, deu câncer. E aí, quais são as opções de tratamento
que a gente tem hoje em dia? Então, vamos dividir assim, né? O câncer de próstata, você falou no começo, que não é uma doença diferente aquele padrão de conhecimento que as pessoas têm do câncer do câncer em geral, né? Enquanto você fala de câncer, você tem uma imagem que eu costumo chamar uma imagem meio Rede Globo, no sentido de que as imagens que a gente viu de novelas, né? Que as pessoas veem em meios de comunicação, tá? Então, em geral, o câncer é uma doença que mata, uma doença agressiva, né? Eu tenho câncer, morro rápido, ou é um ator que morreu, né? O tal do Leonardo, a história lá, né? Ou é o cara que tem câncer, tem que fazer quimioterapia, fica careca, então tem toda uma aura em cima da doença, da neoplasia, do câncer, que é bastante complicado. O câncer de próstata ele tem algumas peculiaridades que fazem com que ele não seja igual aos outros, né? Então, nesse sentido, o homem é diferente, ele é especial, né? E a próstata é também nesse sentido. Então, é uma doença que tem uma evolução mais lenta na sua média. Claro que existem tumores muito diferenciados, o cara, às vezes não tem chance. Eu peguei uma vez um paciente, 42 anos de idade, ele veio ao meu consultório, e foi a primeira vez que ele ia fazer a prevenção, né? Se a gente fosse imaginar naquilo que a gente falou, né? 45 anos com antecedente, ele não tinha antecedente familiar, ele veio com PSA alto, fez a biópsia, tinha toda a próstata comprometida com câncer, né? É uma raridade, mas é uma coisa que pode acontecer. Mas não é isso que é 45 anos? Eu tinha 42 anos de idade, né? Uau! Né? Então, assim, é muito essa ideia do câncer ter. Então, por exemplo, né? O tratamento vai mudar dependendo da expectativa de vida que aquele indivíduo tem, né? Mas de uma forma bem didática, existem 3 núcleos de tratamento, né? Então, um tratamento que seria a extirpação da próstata, tirar a próstata e a vesícula seminal, tá? E para essa cirurgia pode ser feita de algumas formas, né? Existiria a radioterapia, que também tem algumas formas diferentes de serem feitas, e a outra alternativa seria a hormonioterapia, que é dar um hormônio, o tumor ele é sensível ao hormônio, você dá um hormônio que é tipo um contra-hormônio masculino, teoricamente o tumor não se desenvolveria, né? As pessoas têm a ideia na cabeça das coisas progressivas. Quanto mais grave, mais agressivo tem que ser o tratamento. Na verdade, não, né? Assim, quando o tumor é avançado, muitas vezes a gente só pode fazer a hormonioterapia ou um tratamento para atingir as metástases, por exemplo, né? Então, a cirurgia e a radioterapia ficam muito juntas uma da outra, né? Elas são muito parecidas em termos de resultado, cada um tem as vantagens e desvantagens, né? Em relação à cirurgia especificamente, a gente tem hoje, graças a Deus, no nosso país, aqui em Fortaleza nós temos, em São Paulo tem muito, a questão da técnica aberta, da laparoscópica e do robô, né? São 3 alternativas que a gente vê como no passado a gente tinha aberta e perineal, hoje a gente tem a cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia do robô, e cada uma tem as suas peculiaridades. A radioterapia também, ela pode ser a radioterapia externa, pode ser a conformacional, pode ser a bracterapia, né? Então, é uma quantidade de alternativas bem ampla para os tratamentos para essa doença. Mas o importante, gente, não sei me corrige se eu estou errada, que eu li que quando o diagnóstico é relativamente precoce, a chance de cura é até 90%. É isso, Ari? Quando a gente faz o diagnóstico precoce, realmente a chance de cura é muito boa, né? E a gente tem que fazer no pós-tratamento, né? Acompanhar. E o grande, assim, balizador do tratamento no pós é o próprio PSA, né? Quando o PSA estiver zerado, significa que não tem atividade de doença, né? Aquela imagem que você tem, né? Que o cara vai, entra na sala cirúrgica, aí ele sai, o cirurgião sai com as mãos assim, né? Conseguir retirar o tumor, é uma tristeza, a gente não tem essa imagem. Porque, na verdade, você faz uma técnica muito padronizada, a principal preocupação é preservar os nervos para que a principal complicação, o efeito colateral da operação aconteça o mínimo, que é sobre a sexualidade, né? E a gente só consegue mesmo saber se a coisa ficou legal em cerca de 90 dias, quando a gente faz o primeiro PSA. Mas qual o principal efeito colateral da cirurgia? Incontinência urinária? Na verdade, assim, 2 coisas principais que a gente tem da cirurgia da próstata, né?
Uma delas são os efeitos sobre a sexualidade, né? E aqui é importante ressaltar que quanto mais precoce, mais possível de preservar os nervos e menor chance de você ter problemas na parte da sexualidade, né? E a outra seria a incontinência urinária. Essa incontinência urinária, ela acontece na maior parte das vezes nos primeiros 3 meses, depois ela reduz a um nível relativamente baixo, cerca de 1 a 2% dos pacientes, né? Nesse pós-operatório, Regina, inclusive, a gente lança a mão da fisioterapia, né? Porque a gente pode ajudar a minimizar o pós em relação à questão da incontinência, que aproveita e trabalha a parte da sexualidade também, né? Olha, tem uma pergunta legal aqui da sogra blogueira. Gente, vamos fazendo pergunta, tá? Porque a gente já vai mudar de tema. Em relação à testosterona. Eu amo testosterona, é um hormônio masculino, mas nós mulheres também precisamos, tá? Então a testosterona, pelo menos que eu observo, nos dá muito mais disposição, confiança, lógico, se você tem baixa testosterona, tá? Se você tem uma testosterona normal, não é para ficar repondo. Né? A gente está falando tudo aqui de fisiológico. Mas a pergunta da sogra blogueira é: repor testosterona causa câncer? Isso era uma ideia que se tinha no passado. Por quê? Né? Porque, veja bem, qual é a lógica do pensamento se a testosterona causa câncer? Se para tratar o câncer de próstata eu uso um hormônio que contrapõe a testosterona, teoricamente, ou de forma lógica, a testosterona pode causar câncer. Hoje a gente sabe que não existe essa associação, que inclusive a gente pode até em situações especiais fazer reposição hormonal em pacientes com câncer de próstata que foi tratado. Então não existe essa associação, mas a gente tem que lembrar, né, que dependendo de como você usa a testosterona, seja com um efeito androgênico ou seja com um efeito anabolizante, você tem que tomar os cuidados desse acompanhamento e desse uso do hormônio, né? Agora, gente, a gente vai falar do que vocês querem saber também, né? Desejo sexual masculino. O que é que estimula o homem? Eu andei lendo algumas coisinhas aqui, você vai me corrigindo, hein? Os homens são estimuláveis pela imagem corporal. São estimulados também pela demonstração de prazer dos parceiros. Funciona como um estímulo. E tem uma coisa que eu não gostei que eu li. E, por fim, a transgressão ou o proibido tem também um peso considerável na ativação do desejo masculino. Com você agora, Ariel. Vamos lá. Esse é um assunto... Beber até água agora. Bastante interessante de ser discutido, né? Primeiro que assim, né? A sexualidade, ou o desejo sexual masculino, da mesma forma que sempre existiu uma aura sobre o desejo feminino como sendo uma grande interrogação, o que fazia a mulher ter desejo, também se tem uma aura sobre um homem que o desejo sexual masculino ele é um imperativo. Então, todo homem é obrigado a ter tesão o tempo todo, né? E se ele não tem tesão, isso significa que ele não está, vamos dizer assim, sendo homem nesse sentido. E eu acho que aí é que está o grande problema, porque, veja bem, o preconceito sobre a sexualidade e o desejo é uma grande situação de controvérsia. Ele é problemático porque ele dá a impressão que ele é preconceituoso só para o lado da mulher, mas ele não é só preconceituoso para o lado da mulher, né? Ele é preconceituoso para os dois lados. Porque da mesma forma que a mulher precisa obrigatoriamente estar disponível 100% do tempo que ela é aqui se dá, né? O homem tem que estar sempre pronto para a guerra, com a pistola na mão, armada, em todo momento. E, assim, a gente tem que relembrar o que é o conceito de sexualidade, né? Sexualidade, ela é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente um pênis, uma vulva, né? É muito mais do que isso. É essa questão da conexão. E tanto o homem como a mulher, que pede o fato que eles têm umas diferenças de, vamos dizer assim, de configuração de como ele vê o mundo,
realmente, assim, o homem e a mulher, eles são seres humanos da mesma forma. Então, quando você mencionou a questão da transgressão, né? A questão da transgressão, ela é, né, vamos dizer assim, um atrativo, né? O perigo, a adrenalina, né? Ela é uma coisa que pode apimentar, de certa forma, o desejo de alguns homens, tanto quanto de algumas mulheres. Aí você fala assim, bom, o homem trai, né? O homem trai, sim, a mulher não trai, não. Né? Tá traindo com quem? Né? Então, se a gente for pensar, né, tantos por cento dos homens trai, tantos por cento das mulheres, um número menor, mas peraí, tá transando com quem? Tá saindo com quem, né? Lembra que isso é uma em um, às vezes é mais, né? Mas a ideia justamente é que se entenda esses atratores do ponto de vista de desejo, eles realmente eles estão tanto para o homem como para a mulher, tá? E o que a gente tem que reconfigurar, isso é uma ação social, né? É você justamente modificar a forma que a gente entende e percebe a sexualidade. E hoje, como a gente está falando da questão do câncer aqui, veja bem, muitas vezes se fala tudo sobre a questão do câncer e se esquece de abordar um elemento que é a sexualidade, no caso do câncer de próstata, até com um elemento terapêutico para ajudar na recuperação daquele homem, né? Então, se você não, aquele cara tem câncer, você não vou nem falar de sexo, né? Os caras têm câncer, vai falar de sexo? Pô, por que o cara que tem câncer quer ter sexo? Pô, claro que ele quer ter sexo, porque ele não deixou de ser homem porque ele tem câncer. Detalhe, ele não deixou de ser homem e ter uma companheira, porque isso é a coisa mais, a síndrome do Lombardi. Você sabe que o cara com câncer de próstata tem uma mulher, mas ninguém está olhando para ele, né? Ninguém sabe que está lá, sabe que está lá porque tipo, a voz do Lombardi aparece, mas você não sabe que ninguém dá atenção. E a mulher é fundamental numa situação como essa, né? Então, nesse ponto aqui, a gente ressalta, por exemplo, o trabalho da psicologia, né? Do suporte psicológico antes de se operar, durante os momentos em que todas as dúvidas estão acontecendo no pós-operatório precoce, e depois, esse suporte para nós, urologistas, por exemplo, é fundamental porque melhora até a forma. Não adianta dar um comprimido se o cara está com a autoestima lá embaixo, né? Está com medo de morrer, né? É muito difícil isso do ponto de vista de tratamento. Então, essa multidisciplinaridade na abordagem da sexualidade é importante. Vamos falar um pouquinho dos fatores que podem diminuir o apetite sexual dos homens, né? Como o doutor colocou, existem momentos em que o desejo sexual não surge. Isso é extremamente natural. O problema é quando isso passa a acontecer sempre. Então, essa queda de libido, quais as principais causas? Acho que vamos começar pelos problemas hormonais, né? A gente sabe que na mulher nós temos a menopausa. E no homem, algo similar seria a andropausa. Então, a queda nos níveis hormonais sexualmente, que seria a queda da testosterona. Não é só a queda da testosterona a nível hormonal que atrapalha, né, que diminui o libido. Também alterações nos hormônios tiroidianos, na prolactina, também podem afetar. Mas eu acho que o hormônio número 1 que age aí é mesmo a testosterona. Como que a gente faz, doutora? A gente trata a andropausa, a gente faz o quê? Então vamos lá. Primeiro, da mesma forma que aquele homem veio ao consultório com a ideia do Novembro Azul, é importante que a gente aproveite a oportunidade para chegar e dizer assim, olha, que bom que você veio aqui para fazer a prevenção do câncer de próstata. Vou aproveitar de brinde e vou te ajudar em todas as áreas da sua vida. Então a gente faz um check-up completo. Num dia, numa situação como hoje, onde as pessoas têm pouco tempo, né? Não era aquele negócio, o cara vinha na consulta, ia lá fazer os exames, marcava para daqui a 3 semanas, voltava, né? Eu lembro assim da época dos nossos mestres que tinham consultórios na Avenida Brasil, né? Naqueles tempos mais antigos. Hoje não, hoje você tem que resolver a vida do cara numa consulta de 5 a 10 minutos. Então a gente aproveita para olhar todos os fatores de risco que possam mexer com a parte da sexualidade. Então acho que é o primeiro ponto, né? E você, assim, falou muito bem sobre a importância do hormônio, tá? O hormônio, ele tem uma importância, mas a gente tem que lembrar
que a sexualidade, a gente costuma colocar 5 itens, né? 5 coisas que podem, 5 esferas da nossa humanidade que podem mexer com a questão da sexualidade, né? O primeiro é a parte biológica mesmo. A parte biológica vai mexer. Seus hormônios baixos vão ter um desempenho de diminuir o desejo, né? Mas o seu desempenho sexual também vai ter coisas do tipo diabetes, aterosclerose, né? Você não está bem do ponto de vista de saúde, né? Problemas pulmonares, obesidade, a falta da atividade física, tudo isso vai mexer com o seu corpo, né? A primeira parte é o corpo mesmo. Mas veja bem, as questões psicológicas, né? Depressão, ansiedade patológica, medos, fobias, né? Todas essas coisas, elas também vão mexer com o desejo, né? E se a gente pegar, por exemplo, para a questão social, né, que seria o terceiro item, né? Ou seja, o seu papel como homem dentro de uma sociedade, como você se sente, se você tem um desempenho bem profissional, pessoal, né? O cara tá lá, foi promovido, tá bem, ou senão o cara perdeu emprego, né? Tá se sentindo um inútil, isso também é importante, né? E tem duas outras coisas que são fundamentais. A primeira, a questão da cultura. Essa ideia que eu falei, que a gente é o imperativo sexual, que todo homem tem que ter tesão toda hora. Se o cara, por algum motivo, não sente isso, ele vai dizer assim, pô, eu não sou homem suficiente, né? E a última, que eu acho que é a pérola da pérola, certo? Assim, a principal história que a gente tem que relembrar é o interrelacional, né? Nós estarmos bem com a companheira, nós estarmos bem com o companheiro, nós estarmos bem com a nossa família, com as pessoas em volta, com nossos amigos, isso é fundamental. A gente diz aqui no Ceará que quando o moído aqui no ouvido, realmente é a coisa que deixa o homem broxado, e é muito, não é pouco não, né? Então essa ideia, né, a gente usa essa alegoria para lembrar, né, dessa ideia de que são vários fatores, e os fatores emocionais importam muito, né? E a gente tem que abordar isso como um todo. Se a gente está só tratando o corpo, a gente às vezes acaba tendo um resultado inferior. Mas é evidente que a questão hormonal é importante. Muito bem. E, então, só resumindo aqui os fatores de queda de libido, vê se é isso mais ou menos, Ari. Problemas hormonais, depressão, né? A depressão, tanto a depressão em si como os antidepressivos, tem outros medicamentos também que agem, né, inibindo a serotonina. Homens com alteração de ereção, aí eles acabam se sentindo frustrados e desmotivados, com medo de falhar. E aí vem as alterações, pode ser alteração psicológica ou orgânica. O estresse, que acaba reduzindo os níveis de testosterona e o próprio aumento do cortisol afeta o sistema límbico. Medicamentos, principalmente, tem alguns remédios, gente, que a gente toma e acha que não vai acontecer nada, né? Mas até remédios comuns do dia a dia, por exemplo, ibuprofeno, pode afetar. E bebida alcoólica, né? Muitas vezes a pessoa acha que bebe só socialmente, mas está consumindo uma quantidade alta de álcool. E isso vai atrapalhar a liberação de hormônios e a obesidade também. Mas eu acho que o recado importante é, na falta de libido, né, esse sintoma exige uma atenção e a pessoa procurar, então, uma ajuda médica, tirar o preconceito, pensar no seu bem-estar, receber ajuda e recuperar sua qualidade de vida. Não é mesmo, Ariel? Com certeza. Eu queria até responder uma pergunta que acho que a mais estética que fez aqui. Assim, ela perguntou, nesse contexto do que você estava falando, né? Homem não gosta de discutir relação. Estou errado? Por isso que ela, o mais estético colocou, não sei se é homem ou uma mulher. Eu digo assim, olha, vou responder a pergunta com uma outra pergunta. Você acha que mulher gosta de discutir relação? Tem certeza que gosta de ter um papo sério? Eu sento aqui, eu casado com a minha esposa, digo assim, ó, meu amor, vamos discutir a relação. Ela disse, é o horário da minha vida, é o que eu queria.
Olha, eu acho que não. Vocês podem me dar o feedback de vocês. Eu acho que mulher gosta de massagem nos pés, presentes, gosta de atenção, de carinho, né? De tudo aquilo que um homem gosta. Porque assim, eu também gosto de presente. Talvez eu não gostaria de um colar de joias, um brinco. Mas se me der um iPhone 12, bicho, eu estou gostando. Se me der um celular, um carro, um apartamento em Nova York, todas essas coisas eu gosto. Então eu acho que é uma questão da gente ter um preconceito de achar que o homem não gosta de conversar e a mulher gosta. Isso não é verdade, não. Mas ninguém gosta de bater papo sério. As pessoas gostam de dançar, de se divertir, de beijar, de fazer amor, né? Eu acho que é muito mais nesse sentido do que quebrar esse preconceito. Porque é chato, cara. DR não é legal para ninguém. Eu nunca vi uma mulher dizer assim, é a hora, né? Ô, gente, a gente está aqui terminando aqui o tempo. Eu só queria, se der uns 2 minutinhos, dá para falar de... deixa eu ver aqui qual o assunto que faltou a gente falar. Masculinidade tóxica? Dá para falar em 2 minutinhos, Ari? Não, desejo sexual já falamos. Masculinidade tóxica, né? Que ficou faltando. Uhum. Vou falar bem rapidamente, dando um exemplo de vida, né? Então, por exemplo, na minha casa tem um filho chamado Davi, um baixinho, né? E o Davi, ele é o Capitão América que veste rosa, né? Então, existe uma obrigação, né, do homem ser macho e essa masculinidade, ela é uma questão obrigatória no sentido impositivo. E eu acredito que, assim, da mesma forma que existiu uma evolução em vários conceitos, na forma da mulher se posicionar, eu acho que também tem que se dar o direito ao homem de ter uma evolução. Só que os homens funcionam diferente da mulher em relação a certos aspectos, né? Os homens são têm uma certa dificuldade, por exemplo, de procurar fazer um câncer de próstata. Então a gente é mais lento para as mudanças, talvez por uma questão meio da forma que o homem assumiu um papel na sociedade como provedor, e as coisas mudam e nem sempre a gente muda na velocidade que a sociedade precisa, né? Então eu acho que nesse sentido, né, a ideia de se conceituar essa masculinidade como tóxica, né? Então certas coisas acabam sendo mal vistas, né? Então o homem cavalheiro, agora um homem não tem que ser cavalheiro, ele tem que ser, né, o homem tipo lenhador, né, barbudão, né, agressivo, corajoso, começa a ser visto como uma coisa negativa. Claro que esse tipo de atitude pode levar um homem que é dominador, que é violento, né? Eu acho que a violência contra a mulher, para mim, eu acho que não se bate numa mulher nem com uma rosa, né? A violência com uma mulher, acho que é uma coisa que eu, como instrutor de defesa pessoal, eu me impressionava como eu não tinha mais mulheres treinando com a gente, já que a violência contra a mulher é uma coisa muito endêmica, né? Mas assim, eu acho que esse novo papel do homem é um papel que vai se modificar, assim como as mulheres se modificaram, né? Mulheres saíram lá de casa, foram para o trabalho, para a vida, para vencer, inundaram as universidades. Se você olhar, e tem turma, dependendo de onde você vai, que só tem mulher, né? Eu estou estudando psicologia, a parte do sempre tem quase 70% de mulher. Na medicina, a mesma coisa, né? E o homem não teve essa transformação tão rápida. Está mudando, né? Acho que os mais jovens hoje são um pouco diferentes, mas eu acho que essa ideia da masculinidade tóxica tem que também ter um pouquinho de compaixão com esses homens que têm essa dificuldade. Realmente é uma dificuldade, na minha opinião, pessoal, do homem de fazer essa mudança, que para a mulher é muito mais fácil, porque a mulher sempre foi habituada à mudança, né? Queridos amigos, eu vou ter que salvar a live, senão a gente vai perder tudo. Está travando aqui para mim, Ari. Eu já estou. Tá me ouvindo? 100%. Aqui no meu está meio travando. Queridos amigos, o tempo nosso está quase em cima para encerrar a oficina. E eu vou ter que encerrar, senão a gente perde tudo, Ari. Eu queria te agradecer muito, tá? Foi ótimo nosso papo, eu acho que foi bem esclarecedor. Teve vários amigos aqui da 75 que colocaram aqui
os recados, eu vou ler o último da Valéria. Às vezes o homem fica violento quando se sente impotente. Aí a Cris Madeira, live maravilhosa, a Claudinha, coitado dos homens, essa Claudinha. E eu queria lembrar vocês que toda quarta-feira a gente tem aqui uma oficina de beleza e bem-estar. A semana que vem a gente vai ter um outro colega da turma 75, o Guilherme Asbeck, vamos estar falando de problemas vasculares. E segunda-feira eu conto sempre histórias do coração da memória, e vai ser a história de um amigo, do pai do nosso amigo Yun, e a história vai chamar Gratidão, meu pai herói. Vai ser bem bonito também. Então a gente vai ter uma semana inteira das 7h05 na minha turma de coração. Convido vocês para estarem com a gente. Esse mês, a partir de dezembro, sempre vai ser às 9 horas, tá bom? Um beijo meu, um beijo. Obrigado, Ari. Suas considerações finais em 30 segundos. Bom, muito obrigado. Obrigado às pessoas que estavam acompanhando, aos meus amigos que vieram visitar aqui na live, e principalmente a você pelo seu trabalho. Eu acho que a pandemia, nesse sentido, trouxe uma comunicadora fantástica que traz informação muito legal. E assim, a gente vê que as pessoas amam e compartilham e assim, colocam perguntas. Eu acho que parabéns, Regina, você é uma bênção. E faltou só o brindezinho do champanhe, né? Conto com vocês nessa caminhada. Até mais, boa noite. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente.